Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam antena parabólica digital através dos canais da educação da rede CEBED. Hoje nós vamos debater o desenvolvimento local e as oportunidades de negócio. E nós convidamos a professora Márcia Valéria Paixão, ela que é administradora de empresas, mestre em administração de empresas, doutoranda também na área de administração de empresas, professora universitária desde 1998, também professora nossa aqui do Grupo Educacional Uninter, além de bacharel em administração, a professora Valéria também é graduada em letras e ela também atuou como consultora do SEBRAE. Então nós queremos, professora Valéria, agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate, a senhora que é uma das professoras consagradas aqui do Grupo Educacional Uninter, já coordenou alguns cursos para nós, mas hoje a senhora está fazendo um estudo, evidentemente que esse estudo ainda não está completo, que deve ser objeto da sua tese de doutorado, que diz respeito aos territórios da cidadania. Eu gostaria que a senhora explicasse como funcionam esses territórios da cidadania, já que é um programa do governo federal, e fizesse uma análise de todo esse processo, o que pode ser melhorado, as dificuldades que as pessoas estão encontrando. Ok. Bom, boa noite, né? Obrigado pelo convite. E o que acontece? Existem alguns programas do governo, é esse, né, o Território da Cidadania, onde é uma iniciativa para que pequenos municípios se desenvolvam. A gente assiste, né, infelizmente, alguns municípios cada dia estão menores, as pessoas vão, né, os jovens em determinadas idades vão embora, né, para as capitais, e esses municípios começam a perder pessoas, a perder a inteligência, né, a perder negócios que poderiam ser estabelecidos ali e esse município crescer. Então, o território ele trabalha com algumas, por exemplo, ali no Canto Quiriguaçu, que fica na região de Cascavel, eles trabalham com, tem um grupo produtivo, eles estabeleceram ali uma indústria de panificação, e são as mulheres de agricultores, mulheres dos movimentos sem terra e indígenas que trabalham essa indústria. Mas o que é que a gente quer estudar mesmo? Além desse, existem algumas outras iniciativas que estão tentando se estabelecer, mas o que elas não estão conseguindo? São pessoas, né, que elas estão um pouco distante da realidade desse mundo nosso. Então, existem órgãos que vão até lá e querem ensinar empreendedorismo para essas pessoas, né? Querem ensinar gestão financeira, né? Querem ensinar essas pessoas a tocarem o negócio. Vamos colocar desse jeito. Só que são pessoas que não entendem essa língua, né? Elas precisariam do quê? Então, o que a gente está tentando fazer? Rever esse termo empreendedorismo sob a perspectiva dessas pessoas. Como eu converso com essas pessoas e ensino empreendedorismo para elas na língua delas? Porque é muito complicado, né, eu chegar para um grupo de mulheres de um movimento sem terra e explicar logística para elas, né? Falar para elas que quando elas estão desenvolvendo um produto, elas têm que procurar canais de distribuição. Vocês estão fazendo fluxo de caixa, né? É muito difícil. Então, o que a gente está tentando fazer? Desenvolver um estudo onde a gente possa levar esses conceitos para essas pessoas, mas na linguagem deles.
porque existe essa possibilidade. O desenvolvimento local, uma das maneiras de você fazer isso é por iniciativa de formação de grupos produtivos, que são as parcerias que podem se estabelecer. Né? Você estabelecer associações, pequenas cooperativas, mas não dá para conversar com essas pessoas em língua de doutor, né? Vamos colocar dessa maneira. Certo. Então, professora Valéria, a senhora citou uma das regiões aqui do Paraná, Cantuquira-Iguaçu, fica na região de Cascavel. Próximo de Cascavel, isso. Que é no oeste do estado. Isso. Parece que é uma das regiões mais pobres, inclusive, do estado do Paraná. Que tem alguns índices semelhantes até às regiões mais pobres do Nordeste. Isso. O projeto, inclusive, ele prevê a instalação em locais de baixo IDH. Né? O índice de desenvolvimento humano é um dos indicadores, né, que são escolhidos para estabelecer isso. E nessa sua pesquisa, nesse seu trabalho, a senhora percebeu de que as pessoas aprendem a ter atividade, mas têm dificuldades, talvez, não sei se seja esse o objeto, mas tenha dificuldades em função de uma formação inicial, do nível de formação. Isso, exatamente. A dificuldade que essas pessoas têm é que, na verdade, é um negócio e elas têm que gerir o negócio. Né? Agora, como eu vou gerir negócios? Né? São pessoas que passaram a vida inteira ou na agricultura, né? Ou fazendo algum tipo de artesanato, cultura de sobrevivência mesmo. Né? E aí agora você quer que ela passe a gerir um negócio? A senhora também abordou, professora Valéria, o aspecto do êxodo rural. Isso. Nós sabemos que hoje mais de 84% da população brasileira está vivendo em cidades. Nos grandes centros. A senhora tem observado também que a população que ficam nesses municípios menores, esses municípios com mais dificuldades de infraestrutura e de próprio mercado de trabalho e de oportunidades, são as pessoas idosas. Podemos dizer que a população dessas cidades vive em função, talvez, da aposentadoria do INSS, boa parte? Vamos dizer que jovens, né, em idade principalmente universitária, a gente já não encontra mais. E eles vão para os grandes centros para estudar também, por não haver, talvez, a universidade ali, mas eles não voltam. E aí, nesse ponto, que a universidade tem que entrar também. Ainda mais a gente que está falando com alunos, né? Encontrar oportunidades de negócios nesses pequenos municípios, porque é possível. Né? A gente fala de inteligência empresarial, né? Inteligência na indústria, mas e a inteligência nesses municípios? Né? Tentar encontrar um negócio que possa se estabelecer ali e trabalhar uma parceria com as pessoas que estão ali. Montar uma associação, uma cooperativa, mas de um jeito que eles entendam isso. Né? Então é uma pena, porque a gente vê municípios que passam aí de 50 mil para 30 mil, para 20 mil, 10 mil habitantes. Ficam ali as pessoas que se aposentaram, que têm aquele pequeno negócio há muito tempo, né? E alguma coisa rural, né? Você vê muita coisa rural ainda. Mas, ao mesmo tempo, você vê que são regiões que poderiam estar crescendo, porque existem ali alguns tipos de formas de negócios que podem nascer. Né? Então, aí vem a pergunta, né? Onde estão as pessoas pensando essas oportunidades de negócio para que esses municípios não morram? Professora, né? Valéria, a senhora não acha que aí cabe, digamos, uma reflexão dos gestores públicos, com das certeza, autoridades, com certeza, inclusive para descobrir a vocação, porque hoje, nesse período que nós estamos vivendo, no mundo globalizado, você pode em qualquer parte do planeta produzir serviços, bens, para servir a humanidade como um todo. Exatamente. Descobrir a vocação seria, digamos assim... eu acho que você falou uma frase perfeita, descobrir a vocação. É possível. É possível que os municípios sentem e pensem e descubram qual é a vocação do seu município. Né? Ou como a gente diz, né, em mercadologia, qual é o meu negócio?
né? O que é que eu poderia fazer aqui para que esse município, porque a gente sabe que quanto mais eu consigo trazer investimentos para o meu município, mais ele vai crescer, né? Mais impostos, mais ICM, mais ISS, etc. E a gente, infelizmente, assiste só, né? A senhora tem, exatamente, a senhora tem toda uma formação, embora seja formada em letras também, mas tem uma formação na área de administração. Isso. Fez administração de empresas, mestrado, doutorado, agora está fazendo doutorado. Mas na sua dissertação de mestrado, a senhora trabalhou sobre o planejamento estratégico. Isso. Eu gostaria que a senhora falasse a esse respeito, a importância do planejamento estratégico, não apenas na iniciativa privada, mas fazendo, digamos assim, um paralelo, mas também o que pode ser feito na administração pública, nas cidades. E é um negócio também. E como negócio tem que ter, a gente sabe, né, dos planejamentos que são desenvolvidos, mas quando a gente fala nesse tipo específico de planejamento, a gente está falando o quê? A gente está conversando sobre encontrar mercados e estabelecer objetivos para esse mercado. Então, quando a gente faz esse tal do planejamento estratégico, a gente pode resumir isso em quê? Eu, município, né, trazendo para o município, olhando para esse local onde eu estou estabelecido, encontrar ações que possam ser desenvolvidas e ferramentas e montar, sim, por que não, a missão desse negócio, onde eu quero chegar com esse negócio, quais são os objetivos que eu quero alcançar, que forças eu tenho que mobilizar, né, associações, hoje a gente tem alguns órgãos que podem ajudar também. Eu trabalho um pouco também com educação, né, na época que eu estava no Sebrae, a gente desenvolvia as capacitações, né, para gestores. Por que não encontrar, então, parceiros que possam ajudar isso? A gente sabe que o Sebrae faz isso e mais algumas outras associações, mas fazer, sim, um planejamento estratégico para o crescimento local, para desenvolver o seu município. É possível, existem esses profissionais que estão sendo formados, nós mesmos aqui, né, na nossa universidade estamos formando pessoas. Talvez o que falte é pensar mesmo, é sentar, refletir, é querer fazer, reunir pessoas que estão ali no município já com funções já não tão ativas, né? Vamos sentar, o que é que nós podemos estabelecer? Vamos estudar o mercado, né? Vamos dar uma olhada na região, o que a gente pode mandar, de repente, por que não, até exportar, né? Como você falou, hoje a gente trabalha de uma maneira muito diferente do que se trabalhava 10, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com marketing, era muito diferente, né? Trabalhar com mercados. Quando você fala em entender mercado, já penso o quê? Empresa, grande empresa, porque a pequena também acha que não consegue fazer. E é possível, sim, existem órgãos que fazem esse tipo de inteligência. Falam, olha, empresas, estão aqui as tendências, né? Então, por que não a prefeitura começar a se enxergar como uma empresa? Então tá, então se eu tenho uma empresa, que negócio eu posso montar, né? Vamos dizer assim, posso planejar com as pessoas que eu tenho hoje no município e tentar trabalhar o desenvolvimento, para que nossos filhos não vão embora, né? Aliás, a senhora fez uma colocação muito interessante, porque nós temos um professor aqui em Curitiba, o Denis Rezende, que ele até escreveu um livro e tem trabalhado com municípios com o planejamento estratégico municipal. Nós, no âmbito da legislação, nós temos um plano diretor previsto constitucionalmente, que ele trata também dessas questões, mas o planejamento estratégico é aquela linguagem que vem da empresa, da iniciativa privada para o setor público. Exatamente. E alguns municípios já estão até buscando esse planejamento, né? É porque é uma maneira de fazer com que os nossos filhos e etc. queiram ficar na cidade. Né? E a partir do momento que eu quero ficar na cidade, mais demanda de novos negócios vão aparecendo. E aí você começa a tratar o mercado de uma maneira diferente também. Esse programa que a senhora está estudando, que são digamos assim, os territórios da cidadania, eles envolvem também a questão do microcrédito ou o microcrédito não chega
até essas pessoas que estão envolvidas nesses projetos? São projetos mais incentivos? É diferente, né? Ele é um projeto federal com recursos da União, né? A questão de microcrédito e essas coisas, elas têm um viés diferente, né? Um viés diferente, mas possível também, né? A gente não precisa ficar na dependência de um tipo de programas desse da federação, né? É possível que você faça de outras maneiras também. Na verdade, o que eu queria dizer é que hoje a gente vislumbra a possibilidade de um município crescer, né? Um município, sei lá, Marmeleiro, Rolândia, eu vejo como Rolândia, né? Que é uma cidade do lado da minha. Arapongas, que é onde minha família está até hoje, pertencia a Rolândia. O que aconteceu? E hoje já é maior, né? Arapongas cresceu e Rolândia ficou. Em Arapongas se estabeleceu aquele arranjo produtivo de indústrias, né? Aquilo foi crescendo, mas por que ficou? Vem essa grande pergunta. E aí existem algumas respostas. Problema de gestão, né? Eles colocam a culpa na falta de oportunidade, porque os jovens foram embora, porque Londrina é pertinho, mas será? Né? Aí vem a grande pergunta. Então acho que talvez falte um pouco para a gente, primeiro, vontade de fazer com que o município cresça e tentar estabelecer, fazer com que as pessoas queiram participar disso, para que quando eu, prefeito, saia, aquilo ande, que vire uma iniciativa privada, né? Que não fique na mão da prefeitura, porque de repente numa próxima gestão não seja mais muito interesse daquele prefeito, dele abandona um pouquinho. Não, põe isso na mão das pessoas que estão ali no município. A senhora tem uma expertise muito grande, já formou muitas turmas na área do marketing. Isso. Que é uma das suas especializações. Isso. Eu gostaria que a senhora situasse o papel do marketing. O marketing é importante para a sobrevivência das organizações, das empresas? Com certeza, porque o marketing, infelizmente, não como ele é tratado hoje na maioria, né, das universidades brasileiras, que está muito resumido a desenvolver estratégia de produto, preço, prazo, promoção, né? Mas marketing não é isso. O marketing, ele é estudo de mercados. E quando eu estudo o mercado e eu consigo estabelecer uma inteligência de setores, eu consigo vislumbrar também quais são tendências, olho para mim e vejo o que é que eu posso fazer para aproveitar essa tendência, aproveitar esse negócio. Então, nesse ponto, o formado em marketing, ele pode sim ajudar o município. É uma pena que a gente ainda trabalha a inteligência na universidade de uma maneira um pouco precária, né? Esse profissional depois tem que sair, estudar mais um pouco, se especializar. Mas vem melhorando bastante, né? Muito, vem melhorando muito. Então, eu diria que hoje um ótimo assessor ou assistente ou um gestor, né, da prefeitura, não da prefeitura, mas da iniciativa que ela estabeleça dentro do município, seja um profissional do marketing, né, para tanto não só o administrador, né, mas aquele que se especializou em marketing mesmo, de repente os dois juntos, né, um trabalhando mais a parte de planejamento, o pessoal do marketing trabalhando mais a inteligência de mercado. Você juntando essas duas cabeças, você tem o quê? Uma oportunidade para aproveitar e alguém para planejar as ações, né? Claro, num município muito pequeno, eu não vou ter condições, eu vou ter que optar entre um profissional ou outro. Mas eu diria que hoje é um grande aliado aí para quem quer trabalhar desenvolvimento local. Professora Valéria, no final do século XIX, início do século XX, mais de 80% das pessoas que viviam nas zonas urbanas, elas trabalhavam por conta própria, eram donas do seu negócio. Depois nós passamos o século XX, que foi o século dos empregos, as pessoas todas querem emprego. Agora, no nosso país, nós estamos vivendo o fenômeno do emprego público, Isso. ou seja, do servidor público, milhões de pessoas participando dos concursos. Isso. A senhora falou de empreendedorismo, Isso. que é uma dos seus viés de atuação, das suas preocupações. A senhora não acha que também o ensino, de um modo geral, desde o ensino médio, talvez, ao ensino superior, deveria capacitar mais as pessoas para que elas
gerasse o seu próprio negócio, o seu próprio emprego, uma vez de que a sociedade urbana, ela utiliza muito a prestação de serviços. Isso. Nós estamos, e aí depende muito da iniciativa individual. Da iniciativa individual. Eu gosto de dizer que o empreendedorismo ele deveria ser colocado na escola desde o primeiro aninho. Né? A criança, a gente sabe de algumas iniciativas, né, de trazer o empreendedorismo para a escolinha, desde o toquinho, né? Mas infelizmente isso não acontece. Mas o empreendedorismo ele pode ser ensinado. Se você faz com que a criança já cresça, né, não sendo só o empreendedor pro negócio dela, para o negócio dela, mas também, de repente, se ela tiver o seu emprego, dentro do seu emprego. Né? Porque, infelizmente, a gente assiste também, muita gente tem um trabalho lá, né? Ela vai, bate o ponto, faz o que tem que fazer e vai embora. E a gente assiste essa onda aí de mau atendimento no comércio, no varejo, justamente porque as pessoas estão ali né, não têm vontade de crescer. E o que me assusta, nas minhas aulas, eu normalmente numa turma de 30, 40 alunos, eu pergunto, quem aqui gostaria de ter o seu negócio? Pasme, em 30, 40 alunos, às vezes 2 levantam as mãos. E o Brasil, que é um dos países que tem o maior número de empreendedores. Né? Exatamente, só que infelizmente ainda por necessidade, porque eu perdi meu emprego e o que eu faço? Eu pego e monto o meu negócio. Só que eu monto o meu negócio de que maneira? No eu acho. Eu acho que isso é bom, está dando dinheiro, eu vou abrir esse negócio. Aí também nos leva aí a uma taxa de mortalidade muito grande. Está caindo, né? Ela está reduzindo bastante. Mortalidade das empresas. Das empresas, desculpe. Mortalidade das empresas. Ainda é uma taxa grande porque a gente empreende por necessidade. Não porque eu quero ou porque eu encontrei uma oportunidade de negócio. Um projeto. Né? Então, a gente vem de um Brasil que passou aí uma década de 90 com essa abertura de mercado. Eu acho que as pessoas se assustaram, né? Muita empresa teve que fechar suas portas, muitos negócios fecharam. A gente assiste aí a invasão, né, das multinacionais. Então, eu acho que isso deixou o brasileiro um pouco temeroso. Então, acho que ele pensa assim, não, peraí, como acabou a estabilidade, porque antigamente você entrava num emprego e você se aposentava nele, né? As pessoas ficavam 30, 40 anos numa empresa. Hoje não. Hoje, quanto tempo você fica numa empresa? Muito pouco. A gente vê o pessoal das últimas 2 décadas, você fica 5 anos, né, 6 anos, ou você sai ou você é demitido. Ninguém mais, entre aspas, morre no seu emprego. Então, muitos, por medo disso, procuram o concurso público. Outros vão ficando, mas tem medo. Aí acabam fazendo o quê? Tem 2 empregos. Né? Porque se perder um, o outro vai pelo menos pagar as contas. Né? Então, o que a gente está assistindo hoje é isso. É uma mudança na configuração do trabalho no Brasil, né? Professora Valéria Paixão, nós estamos tratando do desenvolvimento local e as oportunidades de negócio. Isso. A senhora, uma contextualização antes, em outubro deste ano nós vamos atingir 7 bilhões de pessoas no nosso planeta. A vida complexa aqui tem cerca de 570 milhões de anos na Terra. A nossa espécie, o Homo sapiens, está aqui há aproximadamente 190 mil anos. Dizem que as espécies de mamíferos como é a nossa, duram no mínimo 5 milhões de anos. Se nós imaginarmos o nosso planeta daqui a 5 milhões de anos, evidentemente que nós teremos que nos preocupar com a sustentabilidade em todas as áreas. A área da sustentabilidade, podemos assim dizer, do planeta, do meio ambiente, mas também a sustentabilidade da vida, econômica, social. A senhora também tem trabalhado nessa linha da sustentabilidade. Isso. Eu gostaria que a senhora falasse a esse respeito. Isso. É que hoje, quando a gente vai trabalhar empreendedorismo, nós não trabalhamos mais só o empreendedorismo econômico. A gente trabalha o empreendedor que tem que ter um negócio viável,
mas ele também tem que ser sustentável ambientalmente e socialmente. Justamente por quê? Para que a gente possa proporcionar para as próximas gerações, no mínimo, uma situação de sobrevivência, né? Então, aí eu gostaria de frisar e na questão da gestão pública, prefeitos, a escola pública municipal é sua. Coloca lá a disciplina de empreendedorismo. Vamos começar cedo o negócio. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Márcia Valéria Paixão, ela que é doutoranda em administração, e o tema de hoje foi o desenvolvimento local e oportunidades de negócio. Isso. Professora Valéria, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e não temos dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Obrigada, muito obrigado. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuam parabólica digital, através dos canais da rede CEBED, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater a questão ambiental na gestão urbana. E nós convidamos a professora Amélia Anay Bortoli, ela que é advogada, engenheira ambiental, mestranda de gestão urbana. Professora Amélia, nós queremos agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e gostaríamos já de abordar um dos temas de estudos da senhora, a senhora que também é especialista em direito socioambiental e é diretora jurídica da Associação Paranaense de Engenheiros Ambientais. Aliás, antes de partir para a pergunta mesmo, essa questão relacionada hoje, nas últimas décadas, surgiu um mercado muito grande do engenheiro ambiental, que é uma profissão relativamente nova, professora Amélia. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Jorge pelo convite e boa noite a todos.
Então, em relação à profissão da engenharia ambiental, é uma área nova e bastante promissora, uma vez que a gente tenta conciliar o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da sociedade, das atividades humanas, em prol, tentando conciliar isso com a proteção do meio ambiente. Então, isso que o grande foco hoje em dia é tentar conciliar essas duas atividades, que a gente pode resumir que é o desenvolvimento sustentável. A gente luta em prol desse desenvolvimento sustentável. Aliás, professora Amélia, a sua formação é bastante interessante porque você também é advogada e atua como advogada, e essa área do direito ambiental também é uma área que tem evoluído muito nas últimas décadas. Sim, a gente tem uma evolução muito grande nos últimos anos, devido aos debates que a gente tem, como os grandes grupos como o Clube de Roma, a Conferência de Estocolmo, que perceberam a necessidade de proteger o meio ambiente aliado ao desenvolvimento, e isso reflete a sociedade cobrando por leis visando essa proteção. Então, o direito, com a nossa legislação, ele tenta combater essa poluição, desmatamento e desenvolver as atividades. Então, eu até comentava no bloco anterior, quando eu entrevistava aqui a professora Valéria, de que o nosso planeta, o planeta Terra, tem cerca de quase 5 bilhões de anos. A vida está aqui há mais de 3 bilhões, mas a vida complexa, ela surge há cerca de 570 milhões de anos atrás. E dizem os estudos, que mais de 99% das espécies que já viveram nesse planeta um dia se extinguiram. E a nossa espécie, o Homo sapiens, tem apenas 190 mil anos aqui no planeta. E como as espécies, podemos assim dizer, de mamíferos duram em média 5 milhões de anos, então essa bandeira, a bandeira do meio ambiente, ela é cada vez mais emergencial, já que estamos enfrentando problemas como essa questão relacionada à superpopulação. Estamos chegando a 7 bilhões de habitantes no planeta, agora em outubro. Então, evidentemente que tem que se partir para políticas de sustentabilidade do planeta. E a senhora agora está fazendo uma pesquisa, inclusive, nessa área relacionada com os resíduos sólidos, o lixo. Gostaria até que abordasse esse ponto. Sim, a questão dos resíduos sólidos é apenas um item muito importante, né, que tem um grande impacto, gerado pelas atividades humanas e tem um reflexo muito grande no meio ambiente. E o meu trabalho, justamente do mestrado, é nesse sentido, partindo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a nova lei que regulamenta o tratamento desse resíduo, o gerenciamento que os municípios devem dar a esse resíduo, utilizando tecnologias apropriadas para o tratamento dele, impondo a necessidade de aterros sanitários, de todos disporem de aterros e não utilizarem mais os lixões, que é o modo mais inadequado e que impacta muito o meio ambiente. Então, trabalhar o plano e verificar como que a lei põe, o conteúdo que a lei propõe para o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, e ver como ele contribui para a sustentabilidade. Porque essa lei ela veio para tutelar o meio ambiente, modos de gestão dos resíduos, sempre visando a sustentabilidade, um consumo mais consciente, a reciclagem, né, impondo a reciclagem como uma medida necessária e de primeira via, e não a destinação para os aterros, o reuso, a redução nesse sentido. Hoje, o que a gente observa é que ainda as administrações municipais, de um modo geral, não apenas nos pequenos municípios, mas em alguns municípios até maiores, elas, embora já tenham consciência dessa questão que a senhora abordou, do reuso, dos aterros sanitários, ou mesmo a separação do lixo, que não é lixo, mas ainda há, digamos assim, uma carência de políticas públicas nessa área. A sua pesquisa tem apontado isso? Então, a gente ainda está no início e é muito evidente que os municípios ainda não têm a percepção da importância de
gerenciar esse problema. As políticas públicas ainda visam aquela educação muito superficial, apenas na questão de informar os cidadãos de que é necessária a separação, mas o cidadão ele precisa internalizar o que significa a separação, o que isso contribui, o que isso representa para o meio ambiente. Então, ainda está superficial, a gente precisa aprofundar. A Lei de Resíduos Sólidos contribui para o aprofundamento do tratamento desse assunto. Aliás, essa é uma lei bem recente do ano de 2010, né? É bastante recente e ela veio mesmo para trazer novos conceitos muito importantes para a gestão urbana, a gestão em relação ao meio ambiente. A gente tem a questão da logística reversa, da responsabilidade compartilhada, onde... Aliás, eu gostaria até que a senhora explicasse para os nossos alunos o que é logística reversa. Nós temos aqui um professor que é aqui do grupo Ninter, o professor Berté, que tem até uma obra publicada pela editora IBPEC sobre logística reversa, que foi uma das finalistas do Prêmio Jabuti da Academia Brasileira de Letras. Mas é sempre importante falar a esse respeito, o que é a logística reversa, porque isso é um conceito novo que está na gestão pública. Sim, a logística reversa é um conjunto de instrumentos que a legislação, que o empresário é responsável por tratar, para que ele, assim como ele coloca um produto à disposição do consumidor para o consumo, ele tem que dispor de ações e mecanismos para que ele possa recolher esse resíduo que surgiu da utilização desse resíduo, desse bem de consumo. Acontece que essa logística reversa ela é aplicada apenas para alguns tipos de resíduos, como óleos lubrificantes, pneus, pilhas e baterias eletrodomésticos. E... Na área da agricultura também, as embalagens de agrotóxico também? Os agrotóxicos, as embalagens. Então, para esses resíduos, quem dispõe eles no mercado tem a responsabilidade de recolher esses produtos para que ele possa fazer o reuso, em primeira opção, ele tem que tentar reutilizar esse produto, se não for possível a reciclagem, e posteriormente, se não tiver mesmo como fazer esses usos, ele tem que dar a destinação apropriada. Algumas áreas, mesmo até a própria população, não tem muito consciência de que aquele produto, aquela bateria, o vendedor ele tem a obrigação de receber de volta. Hoje nós temos um problema muito sério que é, podemos assim dizer, o lixo dos equipamentos de informática também, que trazem muitos problemas ao meio ambiente. Sim, como eu havia comentado, o importante é as pessoas terem a consciência do que significa essa ação de levar de novo esse resíduo ao fabricante. O que a pessoa vai estar gerando em prol do meio ambiente com essa simples ação de levar. Isso que é importante, a pessoa vai estar fazendo com que um resíduo muitas vezes perigoso, que impacta de forma muito agressiva o meio ambiente, não seja disponibilizado no meio, provocando esses acidentes. Ele vai estar contribuindo para o aumento da vida útil dos aterros e assim ele permite também que esse resíduo seja reinserido no ciclo do produtivo. Um outro aspecto que a gente tem observado, alguns supermercados, eles estão hoje já fazendo campanhas para diminuir o uso da sacola plástica, porque esses produtos, a senhora como engenheira ambiental, eles levam um grande período para se deteriorar na natureza. Seriam isso? Sim, isso que é importante. Eles evitar, esse é o primeiro ponto, é a questão da não geração do resíduo, que é o que a lei coloca como a primeira opção, a primeira saída mais importante, tentar não gerar o resíduo. Então, no caso da sacola plástica, você evita a geração e que isso vá para o meio ambiente. Se não for possível, é inevitável, uma sacola ou outra a gente vai acabar gerando. Mas é importante que, então, o plástico é um material que é reciclável, então parte para a segunda opção. Então vamos pegar esse material, esse resíduo e reciclar. Seria isso que é importante. A senhora que atua nessa área, está fazendo mestrado na área de gestão urbana, uma lei recente também, que
trouxe grandes inovações foi a lei do saneamento, que é de 2007. Eu até gostaria que a senhora falasse a respeito da importância dessa lei. Nós sabemos que um dos grandes problemas do Brasil ainda diz respeito ao saneamento, o saneamento básico, que reúne a questão do abastecimento de água, a coleta do esgoto, ou mesmo as águas fluviais, mas me parece que agora nós temos esses marcos regulatórios, né, e que podemos ter uma vida urbana, podemos assim dizer, melhor, né? Sim, a gente tem o Estatuto das Cidades que prevê um planejamento urbano. Dentro desse planejamento, a gente precisa observar algumas diretrizes, algumas ideias que devem ser levadas em consideração durante o planejamento. Entre elas, a gente tem as cidades sustentáveis, que abrange o direito à moradia, habitação e acesso ao saneamento. E, posteriormente, isso é viabilizado e vai ser concretizado quando da criação da Lei de Saneamento Básico em 2007. Essa lei ela é um marco porque ela prevê a necessidade do fornecimento do saneamento básico, que envolve abastecimento humano de água, tratamento de esgoto e o sistema de drenagem e manejo de resíduos sólidos de forma integrada, que não podem serem tratados de forma setorizada. Eles precisam ser integrados e fornecidos para a população, uma vez que eles permitem, de uma forma ou outra, o esgoto, se ele não for tratado e levado até uma estação de tratamento de esgoto, ele pode causar contaminação do solo, assim como a disposição incorreta dos resíduos. Então, aí a gente consegue promover a qualidade dos rios, da água, previne a contaminação dos solos e principalmente a promoção de saúde pública. Então, nós estamos entrevistando a professora Amélia Yoshiko Anai Bortoli, ela que é advogada, é engenheira ambiental, e o tema nosso de hoje diz respeito à questão ambiental na gestão urbana. Professora Amélia, eu gostaria que você abordasse também, aliás, você acabou de falar a respeito do Estatuto das Cidades, que esse ano de 2011 está completando 10 anos, mas abordasse esta nova lei que nós tivemos o ano passado, que foi a Lei dos Resíduos Sólidos, os instrumentos que foram colocados à disposição dos gestores municipais através desta lei para que nós possamos ter uma política adequada dos resíduos, ou seja, do lixo, aqui no nosso país. Bom, o primeiro deles é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e também do Plano Intermunicipal, em que permite que o município resolva esse problema por meio de consórcios. Então, com a formação de consórcios, ele pode, o que ele deixaria de fazer, o município faria um aterro, ele pode construir um aterro um pouco maior e auxiliar todos os municípios que estão em torno dele. Além disso, a gente tem incentivos econômicos incentivando a reciclagem, a utilização de produtos recicláveis ou produtos reciclados como matéria-prima, o Sistema de Informação Nacional sobre os Resíduos Sólidos, que permite um monitoramento de como esse serviço está sendo prestado, também o cadastro dos manipuladores de resíduos perigosos. Então, isso são instrumentos que o gestor urbano vai ter para conseguir gerenciar melhor a questão dos resíduos. Aliás, tem também um tópico relacionado à educação ambiental, né? Eu acredito que isso seja muito importante para que a gente possa conscientizar a população. Sim, a lei prevê a necessidade de implantação de programas de educação ambiental. Só que esses programas, ele visa, de fato, conscientizar as pessoas quanto à não geração, o reuso, a reciclagem e a redução. Então, o foco do programa de educação ambiental é esse. Até porque a lei prevê a necessidade do plano, só que esse plano só vai acontecer a partir do momento que as pessoas se comprometerem a auxiliar o sucesso desse plano. Se a gente não faz a separação em casa, a coleta seletiva vai ficar mais complicada e vai acabar que os resíduos que de fato podem ser reutilizados vão acabar sendo inutilizados. Então, nós temos um aspecto também relacionado com essa questão que diz respeito
digamos assim, da coleta do lixo urbano, dos resíduos sólidos, que são eu chamo de operadores ecológicos, até uma homenagem a um amigo nosso já falecido, o ex-cônsul da Itália, em São Bernardo do Campo, o Giuseppe Caso, que ele não chamava os catadores de papel, as pessoas que pegam os produtos recicláveis, principalmente nas grandes cidades, de catadores, mas ele dizia que eram operadores ecológicos, e eu também adoto esta nomenclatura. Também há uma política relacionada a essas pessoas que fazem uma contribuição muito grande no nosso país, e em algumas áreas nós somos os campeões da reciclagem, como, por exemplo, as latinhas, né, de refrigerante, de cerveja. Eu gostaria que a senhora abordasse esse aspecto também. Sim, a gente sabe que hoje em dia a gente não trata mais de resíduos sem levar em consideração esse lado social que são dos catadores, que contribuem muito para a questão da separação do lixo. Então, a lei, ela exige que, quando da implementação dos planos municipais, o município deve fazer previsão de incluir, fazer com que as associações de catadores de baixa renda e cooperativas participem dessa responsabilidade compartilhada e dessa logística. Só que isso também vem, a União também tem seus deveres nessa situação, que é o de criar políticas de trazer melhores condições de trabalho para essas pessoas, aliadas a políticas sociais e econômicas, visando a melhoria de vida dessas pessoas. Para que o filho desse catador também tenha uma outra oportunidade de trabalho que não seja só catar, separação, trabalhar nessa atividade. Então, o ano que vem nós estaremos comemorando, podemos assim dizer, 20 anos da Eco 92. E a Eco 92 ela trouxe um aspecto muito importante, que foi a Agenda 21. Alguns conceitos a partir da Eco 92, eles se incorporaram na vida diária, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E até no próximo ano vai ter um evento no Rio de Janeiro, que será a Rio Mais 20, né? Eu gostaria que a senhora abordasse a importância da Agenda 21, o que ela trata, a Agenda 21, para os nossos alunos, os nossos assinantes da CWB-TV, porque isso tudo mudou alguns conceitos, e vocês que são essa nova geração de engenheiros, de advogados, já nasceram dentro desta nova visão, que foi a Agenda 21, a Eco 92. Bom, a Agenda 21, ela foi instaurada durante a Eco 92, que debatia justamente isso, como alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, a Agenda 21 ela foi elaborada entre o poder público, uma associação entre o poder público e a sociedade civil, onde se discutiu quais ações em âmbito social, no âmbito econômico e ambiental, que devem ser executadas para a gente conseguir alcançar esse desenvolvimento sustentável, ou chegar o mais perto dele possível. Então, a Agenda 21 traz ações nesse sentido. E ela não é um plano de governo, ela vamos dizer assim, um acordo da sociedade para cumprir essas ações, para a gente conseguir atingir esse desenvolvimento. Então, você pensa nesse contexto global desse problema que é aliar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente, e você faz isso acontecer a partir da sua realidade, no seu município. Professora Amélia, na década de 80, eu levei algumas famílias, cerca de 102 famílias lá para o Amazonas, até o seu pai, o professor Juarez Bortoli, acompanhou toda essa nossa aventura, e havia toda uma preocupação de ocupar a região amazônica, aquela coisa toda. E depois, o ano passado, estive lá de novo. E eu percebi por parte das autoridades do estado do Amazonas de que elas não tinham mudado o conceito, não queriam mais povoar o estado, porque nós sabemos que corre-se risco, até já que ali é uma região muito grande e há cobiça internacional.
e, de um modo geral, digamos, eles se acomodaram em relação a esses aspectos, mais na proteção do meio ambiente. Diante desta contextualização, eu gostaria que a senhora falasse a respeito a senhora como engenheira ambiental, qual é a preocupação dos profissionais desta área em relação a esse problema emergencial que nós estamos vivendo, que é o aquecimento global, a destruição das florestas, enfim, como é que vocês veem esse aspecto, a posição dos governos? Gostaria que você analisasse isso para nós. Bom, a sociedade brasileira, né, o nosso país tem um privilégio de possuir uma grande reserva florestal ainda, que pode contribuir para o combate desse aquecimento global, fazendo com a captura do carbono que está disperso no meio. Tem muitos projetos já nesse sentido do setor privado em promover plantios de árvore para captação e bolsa dos créditos de carbono da Bolsa de Valores em outros países. E isso é um mercado muito promissor para a gente, que a gente tem como desenvolver isso e trazer benefícios econômicos para nós, e assim que os países que não têm como absorver esse carbono procuram o nosso mercado para tentar compensar isso que eles não a poluição que eles estão fazendo, né? Sim. Então, nós entrevistamos neste segundo e último bloco de Gestão Pública em Debate a professora Amélia Anay Bortoli, ela que é advogada, engenheira ambiental, e o nosso tema foi a questão ambiental na gestão urbana. Professora Amélia, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate, e eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, hein? Obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade de vir até aqui. Obrigado.